Ontem a gente mostrou aqui no Cidade Alerta Alagoas o sumiço do javali da Praça dos Leões em Jaraguá. Inclusive nós mostramos o sumiço e o achado, né? O Neto Mota encontrou onde é que estava exatamente essa estátua, esse monumento. O monumento foi alvo de vandalismo que se configura crime contra o patrimônio público. Quem tem mais informações para a gente sobre esse assunto é o repórter Neto Mota, que está ao vivo exatamente do local do desaparecimento, não é isso, Neto Mota? De volta para falar desse assunto. Hoje continuou tomando as redes sociais ainda, mas o Cidade já tinha dado o solucionado ontem à noite. Boa noite, Neto. Edson, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Pois é, o javali da Praça dos Leões ainda não voltou. Olha só o espaço dele como está aqui, vazio, à espera desse retorno, mas a boa notícia é que a estátua já foi recolhida da Casa de Passagem São Vicente de Paulo, porque a Prefeitura vai pedir uma restauração. Até que ele volte às investigações para saber de quem se trata, quem é o homem que passou por aqui e acabou protagonizando essa cena de vandalismo que as câmeras do circuito interno do abrigo chegaram até a flagrar. Continuam. Eu estou aqui com o advogado Alexandre de Moraes, que vai nos explicar em que se configura esse tipo de crime. Boa noite. Do que se trata, como é que acontece, em quais configurações o crime contra o patrimônio público pode acontecer? Leonardo de Moraes, perdão. Boa noite. Foi um prêmio, né, que o Brasil recebeu em 1906, né, pela França, ou seja, está há 114 anos aqui na capital. E essa estátua fazia parte do patrimônio histórico e artístico da nossa capital. Então, o Código Penal, e é imaginável que você pense que em pleno século XXI as pessoas vêm então depredar ou deteriorar o patrimônio público. O Código Penal, no título 4, ele tem os crimes contra o patrimônio. E em seu capítulo 2, artigo 163, ele traz o crime de dano, que acontece quando alguém destrói ou deteriora coisa alheia, que pertence então a outra pessoa. Entretanto, se essa deterioração, como aconteceu com o caso, ele aconteceu contra a União, Estado, Distrito Federal. A gente perdeu o sinal, né, com o Neto Mota, a gente vai restabelecer esse sinal e voltar a mostrar essa situação. Inclusive é importante para alertar, porque vandalismo a patrimônio público, é isso que a gente está explicando, pode levar à prisão, exatamente. E a gente tem a imagem do momento em que este homem, inclusive, ele sabia tanto que estava fazendo coisa errada, que ele cobriu o rosto, olha só. Ele colocou um capuz, algo na cabeça, né, cobriu a cabeça e empurrou a estátua. Talvez pelo peso da estátua, ele não imaginou que era tão pesada, achou que poderia, de repente, levar, né, furtá-la. Não conseguiu porque é muito pesada mesmo. Ela ficou assim, caída. Foi quando pessoas que moram, né, que dormem no abrigo lá, enfim, que fica em frente ao local. A gente mostrou essa imagem ontem. Tem essa imagem aí de novo, produção, para a gente mostrar? Essa imagem, a imagem da recuperação. No caso, depois, inclusive, chamaram a polícia, inclusive, porque foi um ato de vandalismo. Olha, veja no momento quantas pessoas levam, já voltar com o Neto já, ó, 6 pessoas aqui carregando a estátua para ela ser guardada. Neto Mota, de volta com você, o advogado estava explicando justamente as punições. Isso mesmo, Leonardo de Moraes, que é advogado, estava explicando os casos de punições onde e quando há crime contra o patrimônio público. É isso mesmo, né? Tem até casos de detenção. Isso. O próprio Código Penal, ele incrimina a prática deste comportamento. Ele traz então esse comportamento no título 4, chamados crimes contra o patrimônio. E no título 4, capítulo 2, ele traz os crimes de dano, de modo que no artigo 163 ele traz o seguinte crime: uma pessoa que destrói, ou então torna inutilizável, ou então deteriora uma coisa alheia, responde por um crime cuja pena pode chegar até 6 meses ou aplicação de uma multa. Entretanto, se este crime de dano acontece contra a União, contra o Estado, Distrito Federal ou o município, como aconteceu nesse caso, a pena poderá chegar até 3 anos mais a aplicação de uma multa. As imagens da Casa de Passagem podem servir como provas? Isso, certamente a polícia deve ter tomado conhecimento acerca deste fato para iniciar as investigações. O que é que ela faz, né? Após tomar conhecimento, ela vai então elaborar uma portaria para dar início às investigações policiais e vai então pegar as câmeras de segurança. Uma vez pega as câmeras de segurança, identificando a pessoa que praticou este fato, um delegado de polícia pegará então o inquérito policial, entregará então ao órgão do Ministério Público, que poderá oferecer uma ação penal.
E, claro, durante o processo, havendo a comprovação da sua culpa, será sim possível a responsabilidade penal diante deste crime contra o patrimônio público municipal. É necessária a abertura do boletim de ocorrência? Não, não necessariamente. Esse crime ele se processa através de ação penal pública incondicionada. Significa que o delegado de polícia, tomando conhecimento deste fato criminoso, ele, por iniciativa própria, vai instaurar, então, um inquérito policial. As câmaras serão, então, fundamentais acerca do elemento probatório. Após conseguirem provas e indícios de autoria, o processo, então, será entregue ao Ministério Público, que vai, então, oferecer uma ação penal para uma futura e eventual responsabilidade criminal. O Edson Moura tem uma pergunta lá do estúdio. Edson? Isso, Neto. A gente está dando o exemplo do vandalismo contra a estátua, né? Contra esse monumento aí da Praça 2 de Leões. Mas é importante frisar que vandalismo a patrimônio público pode ser muitas coisas, né? Enquadra muitas coisas. Eu queria que ele reforçasse isso, porque vai desde, por exemplo, um ônibus, um coletivo, desde a uma praça reformada, né? A parte de brinquedos, por exemplo, que a gente vê que, infelizmente, muitas pessoas também praticam vandalismo. Ou seja, o vandalismo vai muito além do que apenas algo que tem história, como é o caso da estátua, né? Quais são as outras situações que podem se enquadrar em crime contra o patrimônio público? É depredação de ônibus, de parques? Quais são as outras situações? Isso. Qualquer patrimônio público que seja deteriorado, inutilizado ou até mesmo destruído, ele faz parte, então, de um crime de dano. Perceba, um crime de dano ele é um crime que tem a pena um pouco menor. Seria de 1 mês até 6 meses. Agora, havendo essa mesma prática contra o patrimônio público, inapropriação, deterioração, destruição, a pena pode chegar até 3 anos mais a aplicação da multa. Isso aqui então engloba qualquer tipo de inapropriação, deterioração de um patrimônio público. Pode ser um ônibus, pode ser a fachada de uma casa, ou pode ser, por exemplo, um presente como esse, né, que foi entregue pela França, então, à cidade de Maceió. Então, qualquer forma de deterioração do patrimônio público dá-se ensejo à pena que eu acabei de falar. Leonardo, muito obrigado pelas informações. Edson Moura, ainda não há previsão para a volta da estátua do Javali aqui para a Praça 2 Leões. Eu sigo com você. De volta.